bem teórico, assim, teórico, todo curso é teórico, mas é não envolve termos quantitativos ainda, em termos de cálculo. Por enquanto, nós vamos aprender os elementos descritivos da estatística na sua forma mais simplista, que são as representações, né? Sim, vai haver um pouquinho de conta, mas assim, nada mais que é mais dividir, sabe? Bem, só utilizando números e saber o que é percentual ou porcentagem. Então é bem tranquilo. Então, mas hoje nós iremos ver o que é uma tabela, o que é uma representação tabular e por que é tão importante em estatística e também na economia. A representação tabular, tá, as tabelas, elas são muito úteis, pura e simplesmente para resumir certas informações quantitativas de um certo fenômeno. É simples assim. A tabela te dá uma perspectiva de informação de forma resumida, mas de forma bem rica, tá? Dos fenômenos estatísticos, econômicos, enfim, dos fenômenos que você, uma vez por outra, você tem contato quando você está lendo um jornal, ou quando você está pegando um livro de geografia, por exemplo, e você quer analisar, por exemplo, como está distribuídas as populações do Brasil em relação à cor, em relação à classe de renda. Então, quando você tinha geografia no ensino fundamental, no ensino médio, de vez em quando, você conseguia observar tabelas, né? Matemática também, né? Nós temos um conteúdo na matemática que chama tratamento da informação. E a tabela é um símbolo desse tratamento da informação, porque conforme você trata os dados, as informações de maneira correta, você consegue passar para o público essas informações de maneira correta. Tá? Essas informações de maneira resumida, de maneira ótima, de maneira decente, de uma maneira que você, né, vai ter confiança, você vai ter certeza, você, provavelmente com uma tabela bem organizada, da fonte adequada, com os dados que você obteve, que você conseguiu organizar, você vai ter, além, né, do seu aspecto próprio, você vai ter segurança, vai ter domínio, se você conseguir entender uma tabela e falar o que tem naquela tabela, você vai guardar informações de maneira mais objetiva, e para o público, quando você fala de uma tabela de forma adequada, você fala as informações da tabela de uma forma adequada, você passa para o público uma informação muito mais rica e muito mais condensada do que quando você apenas fala números e números e números e números e números e números e números. Tá? Então, como pesquisador, uma tabela é muito importante, como um leitor também. Então, por isso que nós devemos entender e representar a tabela de uma forma correta. Existe um órgão que proporciona a normalização dessa tabela, que é a ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela é uma entidade que ela normaliza certos padrões para, principalmente, assim, nós falamos da área acadêmica, nós falamos da parte de elaboração de trabalho, TCC, e a tabela está incluso nisso. Em relação, então, à representação tabular, consiste em apresentar os dados por meio de tabelas, mostrando de forma resumida o que ocorre com os dados observados segundo as normas da BNT. Eu não vou falar das normas da BNT, eu não vou falar como é que tem que ser nas normas da BNT de forma detalhada, mas eu vou passar o que é correto, tá? O que é correto para vocês. Então, na tabela, tá? Uma tabela estatística, onde você vai apresentar os dados, você tem que ter esses elementos. Esses elementos são essenciais. Então, você não pode, quando você construir um trabalho, quando você for realizar uma tabela, tanto for no computador. Ah, tá. Tudo bem, Nicolas. Acabei de ver. Ok. Seja bem-vindo. Quando você for fazer no computador, a partir do Excel, ou fazendo Word, ou fazer à mão, você tem que
realizar uma tabela com essas informações, né? Com essas informações. Primeiro, a tabela, eu não coloquei aqui, tá? Eu não coloquei aqui que eu esqueci, eu devo ter pulado, não a tabela, para que ela seja uma tabela, ela só tem uma coisa que tem que ser respeitada. Ela tem que ser margeada, ela tem que ter linhas horizontais, tá? Na parte superior, na parte superior, duas linhas, tá? Que são obrigatórias, né, para indicar cabeçalho e corpo, e ou duas linhas, ou uma linha, dependendo de cada situação, tá? Horizontal na parte inferior, para que você possa finalizar a sua tabela, né, com o corpo, e abaixo dessa linha escrever, né, no rodapé a fonte onde você retirou. Eu esqueci de dizer isso, não coloquei aqui nos slides, eu devo ter esquecido de colocar, tá? Se você for fazer uma tabela e passar linhas verticais, esta não é mais uma tabela, já passa a ser quadro, é outra coisa. Então, a tabela não pode ter linhas verticais, só linhas horizontais, tá bom? Então, os elementos que tem que ter numa tabela, senhoras e senhores, tá? É o título. O título é extremamente importante, porque indica a natureza, né, o fato estudado, que é o que, né, o que você vai estudar. Por exemplo, vou analisar, então, o perfil socioeconômico dos alunos do segundo ano da UEMP, no ano de 2021, ponto. O título é esse. Então, fatos estudados é o perfil socioeconômico, tá? As variáveis escolhidas, né? Então, perfil socioeconômico, qual o perfil? Vamos escolher uma variável para ser o perfil. Então, eu vou, como pesquisador, eu vou delimitar ainda mais. Então, na natureza, eu vou delimitar as variáveis. Então, eu vou estudar, sei lá, condição de salários dos estudantes da UEMP Ciências Econômicas 2021. Condição de trabalho, se o indivíduo trabalha, não trabalha, pronto. Né? Desemprego dos estudantes, pronto. Então, estou delimitando só para o fator desemprego. Então, a variável é desemprego, entendeu? Local, né? O EMP, Campus Cornélio Procópio. Você pode colocar isso no título. E a época 2021. Tranquilo? Então, no título você tem que indicar o que você vai estudar, as variáveis, o local e a época. Tudo bem? Quanto ao título? Obrigatório, tá? Ele vai estar na parte superior da tabela. Tudo bem? O corpo é o conjunto de linhas e colunas que contém as informações quantitativas. Tá? As séries, nós chamamos em estatística. Série é a informação numérica. Então, o corpo, tá, vai estar as informações quantitativas. O cabeçalho vai designar a natureza do conteúdo. Geralmente são as variáveis, geralmente são as variáveis, a natureza de cada coluna. A coluna indicadora vai indicar o conteúdo de cada linha, e o rodapé vai citar a fonte, tá? A entidade responsável pela organização do fornecimento dos dados. Então, olha só, tá aqui, ó. Por exemplo, tá aqui eu fiz um scanner aqui, né? De um exemplo. Então, tá aqui, ó, percentual de exportações brasileiras por estado em maio de 2004. Faz tempo isso aí, mas funciona, a tabela funciona. Olha só, no título tem, então, a natureza, né? As exportações brasileiras, o local, né, que são os estados, o período, que são a época, né, que é o ano, e a análise do fato, que é analisar os percentuais das exportações. As variáveis são os estados e os percentuais. A variável está no cabeçalho, então as variáveis estão no cabeçalho. A coluna indicadora é onde eu posso verificar as linhas, então as linhas são Minas Gerais e percentual 21,92%. São Paulo, 39,96%, e assim vai. Então, a coluna indicadora indica a linha, né? O corpo, tá? O corpo é onde estão alocadas as informações,
tá vendo? As informações das variáveis, os estados variam, né, os estados, né, varia geograficamente, os percentuais varia o fato, né, que são os percentuais de exportações, o total ali embaixo é 100%, né, está analisando o percentual. Entretanto, olha só para vocês entenderem, se eu não quisesse colocar o percentual, eu fecharia a minha tabela com uma linha só, não precisava colocar percentual total, tá? Mas lá em cima eu tenho que colocar duas linhas, uma para margear o título, outra para margear o corpo. Nesse caso, entre essas duas linhas, geralmente estão as variáveis, tudo bem? Percebe-se que não há linhas verticais, não há linhas verticais aqui, ó. Percebe-se que não há linhas verticais. Se eu fechar verticalmente, ele não é mais uma tabela. Então, você vai escrever lá, tabela, em vez de tabela 1, escrever quadro 1. Nada te impede de você colocar no seu TCC um quadro, mas geralmente nós usamos tabelas, tá? Então, não fechem as suas tabelas na condição vertical. E aqui embaixo, no rodapé, está citada a fonte. A fonte que foi retirada essas informações são do Ministério da Agricultura, do MAPA, tudo bem? Hoje é Ministério da Agricultura e Pecuária, chama MAPA. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, professor. Beleza? É assim, galera. Então, só para reforçar, a diferença de uma representação tabular e de outras representações está no design. Está no design. Por quê? O design da tabela é a mais simples possível. Ela só tem linhas horizontais. Na parte superior são duas linhas horizontais, uma que margeia o título na parte superior, na parte superior e inferior, aquela que margeia o corpo, e entre essas duas linhas estarão as variáveis geralmente, tá? Indicando a coluna indicadora e as linhas. Na parte inferior, ou, né, dependendo da sua construção, aí depende de cada caso, haverá uma ou duas linhas, podendo margear para um total, tudo bem? Nunca, jamais passem uma linha vertical, uma tabela. Você vai transformar em quadro e você vai ter que declarar, né, no seu TCC, no seu artigo, na sua construção, que aquilo não é tabela, aquilo é quadro. Porque se você fizer uma tabela, né, fazer um quadro, escrever tabela, no seu TCC, o professor vai falar, isso aqui não é tabela, tá? E quando for para a banca, vai ter alguém que vai falar mal para você, tá? Então, preste atenção nessa dica. Vamos lá. Aqui, ó, as normas de construção. Tinha feito sim, galera, desculpa. Tinha feito sim, tá? Tinha feito sim. Eu que pulei etapa. Então, para construir uma tabela, elas devem ser fechadas acima e abaixo por linhas horizontais, não sendo fechadas à direita e à esquerda por linhas verticais. Aquilo que eu falei. Tabelas são fechadas acima e abaixo por linhas horizontais, nem sendo fechadas à direita ou à esquerda. Esse à direita e à esquerda é vertical, acima e abaixo horizontal, né? Os totais e os subtotais devem ser destacados por traços horizontais. É a história de fechar a linha de baixo como total, tá? É na parte construtiva. Outra coisa na tabela, se você for escrever os percentuais, percebe-se que os percentuais de cada estado têm os números inteiros e tem os decimais até na casa dos centesimais. Cada informação de cada estado em percentual termina nos centésimos, tá? Tem que ser uniforme, você não pode escrever um com decimal, o outro com centesimal, o outro com um número inteiro, você tem que escrever todos os números das mesmas casas decimais. Por quê? Por causa do critério da uniformidade. Tem que ter um padrão nessa tabela. Caso não tenha informação, você coloca ou coloca um traço, que indica que não tem informação, você coloca 0,0 e quantas casas decimais for. Alguma dúvida? Por enquanto não. Tranquilo. Tá. Eu falei de séries, né? Dentro do corpo, aqui, ó, olhando aqui nos elementos essenciais da tabela,
Dentro desses elementos essenciais da tabela, senhoras e senhores, estão as séries, tá? As séries são classificadas como as informações, né, estatísticas que estão inclusas dentro de um corpo para serem informados para o leitor. Exatamente, ó. Existem várias maneiras de representar o conjunto de dados por meio de tabelas, dependendo do país, dos tipos de dados e da classificação que se queira dar. Então, olha só, dadas as informações quantitativas de uma tabela, essas podem ser classificadas como séries. E as séries estatísticas, dentro da classificação, ela tem três tipos. Então, tem três tipos, e vamos estudar esses três tipos. Então, fixando uma das três modalidades que caracterizam um fato, tempo, local e o próprio fato, as séries se classificam em 5 tipos. 5 não, eu vou falar 4, eu vou falar 5 agora para vocês, mas vou mostrar só 4, porque a quinta eu vou trabalhar com vocês especificamente na próxima aula, tá? Então, eu tinha que mudar de 5 para 4. Os 5 tipos são, vamos ver se eu lembro de cabeça, uma série cronológica ou temporal, uma série geográfica, uma série específica, uma série mista ou conjugada, ou uma série de distribuições de frequências. Esta última, a série de distribuição de frequências, eu vou dar uma aula na terça-feira somente dessa série, porque é a mais importante em termos de cálculo. Essas demais são mais importantes em termos de conhecimento, tá? Então, das 5, eu vou falar 4 hoje. Série cronológica ou série temporal, em economês, nós falamos série temporal por quê? Porque existe um estudo dentro da economia, que é a econometria, e dentro da econometria existe uma classe de estudos que são chamados de estudos da econometria das séries temporais, tá? As séries temporais são aquelas que variam no tempo e o local e o fato são fixos. O que isso quer dizer? O tempo varia e o local e o fato não variam, como nesse exemplo da inflação. A inflação no Brasil, né? O Brasil é fixo, é um país, não estou variando os países, só estou analisando um país, percebe-se que o local é fixo, e o fato é fixo. Qual é o fato? A inflação. Não estou analisando taxa de juros, não estou analisando produto, não estou analisando desemprego, só estou analisando a inflação. Então, tanto o local quanto o fato são fixos. O que eu vou variar? A relação do comportamento das variáveis no tempo. Então, vou verificar a inflação no Brasil no tempo, beleza? Então, olha só, varia o ano 2014 até 2020, ano a ano, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e também a inflação varia, mas não o fato, tá? Não varia o fato, varia o percentual relacionado à inflação. Entende-se que o fato, tá? O fato, por exemplo, se for variado, nesse caso, seriam uma classificação de variáveis a se entender. Inflação, taxa de juros, desemprego e tudo mais. Tá? Tomem cuidado. Então, a inflação não varia. Varia a inflação de cada ano. Tá? É um cuidado que se deve tomar na série cronológica. Quando varia o local, o fato, quando não varia o fato, é em relação a uma classe de variáveis. Tá? Uma classe de variáveis. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? De boas. Tá, pergunta que o professor vai fazer aqui. O que está errado nessa tabela? O que o professor fez de errado nessa tabela aqui? Vocês estão prestando atenção na aula, o que o professor fez de errado nessa tabela? Ele não se atentou. Que eu acabei de ver agora. Essa tabela está quase legal. O que está errado? Não é na ordem dos números ali? Como Não assim? é? 2016 tá 6,29. Perfeito. Perfeito. Não está uniforme, né? O professor não prestou atenção na hora de construir a tabela. Deveria estar 6,3. Foi um erro do professor mesmo, tá? Às vezes só escapa, porque como a gente está fazendo tudo na mão aqui, está vendo que essa tabela aqui não é
um copia e cola, aqui é uma construção. Então, o professor colocou dois números decimais aqui, então ele errou, que deveria ser 6,3 ao invés de ao invés de ser 6,29, tá bom? Então, ela não está uniforme. Então, a correção ela deve ser tomada aqui, né, com essa tabela sendo 6,3, tá bom? Vamos para a próxima série. Quem respondeu está de parabéns. Série geográfica, ó. Vai o local e fixa o tempo e o fato. Tá? Geográfica, geralmente nós vamos trabalhar com regiões com municípios, estados, países, macro-regiões. Por exemplo, eu vivo na macro-região norte. Né? Vocês vivem geralmente, quem não quem não é exceto quem é de Biporã, mora na macro-região norte pioneiro, né? É uma micro-região norte pioneiro. Então, varia no local, fixa o tempo e o fato. Então, olha só, o fato é a população dos dos municípios do Paraná, mas quais municípios? 4 maiores municípios. O local, o ano é fixo, 2020. O fato é fixo, população, somente a população. Só que eu vou variar o local, os 4 maiores municípios. Então, eu fui lá, pesquisei, né, a população 2020, aqui é 2020, outro erro do professor, o tempo aqui está errado, tá? O tempo aqui está errado, está 2020, tá? Essa tabela aqui deve ser corrigida também, tá bom? Olha só, olha que engraçado, ó. São os 4 municípios com maior população do Paraná. Em 2020, Curitiba, né, 1.948.626, Londrina, 575.377, tem bastante gente em Londrina, Maringá também, Maringá crescendo bastante, 430.157, e Ponta Grossa, quarta maior população, 355.336, certo? Nossa, a diferença de Maringá a Ponta Grossa é pequena também, é 90 e 85, 85. É 85 mesmo? É, né? 85 mil habitantes. Sabe que Ponta Grossa era tão grande assim, não? Pensava que era Cascavel, sabia? Uma dúvida. Dúvidas? Nenhuma? Vamos lá. Série específica. Varia o fato e fixa o tempo e o local. Gente, essa tabela aqui, vocês vão ver no quarto ano. Alguém pode dizer o economês dessa tabela aqui para mim, por gentileza? Na primeira tabela se refere à macroeconomia, que é a inflação. A segunda tabela é a economia regional, né, que é a população, demografia. E alguém sabe o que representa em economês essa informação aqui? Se alguém souber, me fala, por gentileza. Senão eu oriento vocês. O que tem a ver economia com essa tabela? Quem pode me dizer? Não sei não, professor. Não, ninguém sabe. Ninguém tem uma ideia aí para falar para mim? O que é mercado em economia? O que é mercado? Vocês aprenderam, não aprenderam o que é mercado? Lá, vocês tiveram aula de introdução à economia ou princípios com o professor Fernando Sorge, não foi? Hum? Hum? O que quer dizer mercado em economia? Alguém sabe? Mercado é um nicho, né? Um setor, né? É um setor, um nicho. Geralmente o mercado ele está estruturado em uma certa condição,
tá? Uma certa condição. Vamos dar um pouquinho de economia, então. Por exemplo, mercado, né, o mercado agrícola está condicionado a uma certa condição. Por exemplo, no mercado agrícola, por exemplo, mercado de um agrícola, né, pode ser qualquer um, mercado de arroz. O preço, quem dá o preço é o produtor ou é a condição do próprio mercado? Alguém sabe? Vamos dar um pouquinho de economia, para você entender como funciona o mercado de cada coisa. Nós estamos discutindo economia, hein? Economia, um pouquinho. Introdução à economia. Mercado de arroz. Você é um plantador de arroz. Você vai colocar o preço no seu arroz ou você vai observar o mercado e vai aplicar um preço próximo daquele que é do mercado? Tem que seguir o preço, né, professor? Tem que Tem que seguir o seguir a preço. tendência. Por que você tem que seguir o preço? Basicamente, o seguinte, né, no mercado agrícola, o preço é dado, né, porque existem tantos produtores de arroz que se um cara, né, se uma pessoa for colocar um preço abaixo ou acima, se ele colocar um preço abaixo, ele não vai conseguir competir com os outros, né, por causa, se for um preço acima, desculpa, não vai conseguir, né, competir com os outros, e se for abaixo do mercado, como o bem é um bem homogêneo, e existe uma parcela muito pequena de pessoas que vão comprar aquele bem, ele não vai obter os lucros chamados normais, né? Então, nesse caso, o mercado é um mercado de concorrência perfeita, né? Chamado de concorrência perfeita. Se vocês vão estudar microeconomia aí, todos os funcionamentos que vocês vão estudar, até vocês vão estudar o consumidor, depois o produtor. Vocês vão estudar esses movimentos em concorrência perfeita. Por quê? Porque é mais fácil de entender. Entretanto, ó, se vocês observarem essa tabela aí, o que caracteriza essa tabela aí em relação a esse mercado, o mercado de chocolate? Será que as empresas elas exercem o preço ou o preço é o preço mesmo de mercado? Elas podem colocar um preço, elas podem colocar um preço, né, no bem, ou ela vai seguir a tendência do mercado, a condição do mercado, como a Jaqueline disse? Só observar essa tabela. Se tiver uma ideia aí, me ajuda. Só com uma tabela é muito interessante para você entender a economia, a concentração de mercado. Só utilizando a ideia dos produtores de arroz. O mercado de arroz, ele é concentrado ou é diluído? Concentrado. Não, é diluído, cara. Bem diluído, como concentrado. Existe uma infinidade de produtores de arroz. Agora a indústria, né? Ah, entendi errado, então. Fala da mercado questão do preço, porque não tem como fugir muito daquele preço, né? isso mesmo, não tem como fugir do preço, mas é diluído, né, o mercado, os produtos, em relação aos produtores, né? O preço é concentrado. Então, isso aí tá certo. Mas pensando em consideração do mercado de chocolate, o mercado não é diluído, tá? O mercado não é diluído, tem poucos produtores. Aqui tem uma característica de um mercado do tipo oligopolista ou concorrência monopolística. O oligopolista são poucas empresas, né, que detêm a grande fatia do mercado. Por exemplo, se nós somarmos a Lacta, a Nestlé e a Neg Bauer, dá 86% do mercado. Então, eles podem colocar um preço. Colocar o preço
assim, observando os movimentos das outras empresas. Não vai fugir muito do preço aplicado ao chocolate, né, da outra empresa, porque senão vira desigualdade. Só se ela tiver uma saúde financeira muito boa. Mas, assim, no oligopólio, depois vocês vão aprender muito bem, mas no oligopólio são poucas empresas que detêm grande parcela do mercado. Tá? Se fosse somente a lá que detém 97 ou 98%, seria monopolística. Daí ela detém o preço, ela consegue colocar o preço que ela quiser, né? Até um certo limite, ela consegue retirar Professor, o possível. Oi? para ser considerado monopólio, tem que ter uma porcentagem, por exemplo, acima de 50% já é considerado ou não? Não, mais Tem que ainda. ter 90%. O monopólio tem que ser próximo dos 100%, né? Que, por exemplo, se for 50%, ele é líder, mas aquela tem que ver como é o comportamento dos outros players, né? Dos outros participantes do mercado. Quer ver um exemplo? Um exemplo assim, de monopólio é difícil, cara, mas quer ver um exemplo de uma empresa que tem É, a grande. Petrobras, né? A Petrobras tem um monopólio do petróleo no Brasil. Do petróleo em termos de. Não em termos de participação de venda de gasolina, mas de extração de petróleo. É 100%. Aqui dentro do Brasil é só Sim, Petrobras. 100%. Aí é monopólio, né? Monopólio puro. Mas, por exemplo, uma empresa que tem um grande fatia de mercado que não é um monopólio, que considera ou um oligopólio ou concorrência monopolística. Quer ver? Eu estou tentando pegar um exemplo aqui. Deixa eu pensar. Cara, Professor, tem a Ambev, mas não é um monopólio, mas ela é. aí é um oligopólio, né? Porque a Ambev tem, sei lá, 30%. A Heineken, eu lembro que em 2007, quando eu fiz a matéria, eu lembro que a Heineken tinha 8%, agora está com quase 20%, cara. Então tá quase, os dois ali estão quase batendo pau a pau no mercado. Mas, por exemplo, ó, quer ver? Vamos pensar em televisão aberta. Vamos pensar em televisão aberta. A Globo tem quase 60% do mercado. Só que ela não é monopolista, entendeu? Ela não é monopolista, entendeu? Ela não é monopolista. Então, para ser monopólio, tem que ser um percentual muito grande, entendeu? Tem que ser, eu falo, tem que ser acima de 95%, né? Para ser monopólio. Que aí ela vai controlar tudo. Vai controlar tudo. Porque, cara, um exemplo que eu dou é essa da Globo, né? Das TVs abertas. Eu acho que a Globo tá perdendo participação no mercado, né? Tá perdendo participação no mercado. Não, galera, não considere serviço de streaming, é só TV aberta, tá? Só TV aberta. Enfim, então, para ser monopólio ali tem que ser próximo de 100%, tá? Então, é muito difícil ah, observar. sim. Tem Tranquilo, que, professor. Obrigado. imagina. Então, concentração de mercado, vocês vão aprender organização industrial. É um conteúdo muito, assim, eu fiz a matéria no mestrado, fiz a graduação, fiz o mestrado. É muito legal estudar, cara. É muito legal estudar. Por quê? Porque a organização industrial vai te mostrar como funciona as organizações industriais, no sentido de competição, no sentido de cooperação, no sentido de inovação, no sentido de inovação, cooperação, organização, de pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma disciplina que eu falo para vocês ganhar bastante expectativa quanto a isso, tá? O livro que eu indico para vocês, se vocês quiserem começar a estudar, assim, uma base da organização industrial é a microeconomia. Mas tem um livro que, se você quiser começar a estudar agora, para você, né, se você tiver interesse, chama, acho que eu tenho ele aqui, peraí. Tem. Esse livro aqui, ó, Economia Industrial, tá? Esse é do Kupfer e do Hasenclever. E esse livro aqui, ó,
Economia Industrial. Esse é um livro que, cara, fantástico. Dá para aprender microeconomia nele, dá para aprender microeconomia nele e também dá para aprender. Dá para aprender bastante microeconomia nele. Mas dá para aprender questões como industrialização, desindustrialização, dá para aprender. O que mais? Dá para aprender as abordagens históricas e dá para aprender um pouco de matemática também, porque tem bastante referência, né, de como realizar os processos de otimização nas estruturas organizacionais, estruturas de mercado, que são as clássicas, né, que é a concorrência perfeita, o monopólio e o oligopólio, tá bom? Então, se você puder comprar ou baixar o livro, acho que tem na internet, o PDF, chama Economia Industrial, Kupfer, Hasenclever, vou colocar aqui o nome para vocês. Esse livro aí, tá? Esse vai ser um livro que vocês vão utilizar no quarto ano, certeza. É a André que vai dar aula. Ela usa o mesmo livro, então. Tá bom? Vamos lá, vamos continuando. Alguma dúvida sobre. Viu como uma tabela te dá a perspectiva e a dimensão da economia? É muito interessante, cara, você descrever e sintetizar nas tabelas. É muito interessante, é muito rico. Olha só, a série conjugada ou mista, você vai combinar duas das séries. Aqui, ó, o índice percentual do rendimento da poupança do Brasil em 2020. Isso aqui é índice chamado índice real, tá, galera? Não é índice nominal. Então, aqui, ó, variam-se os meses e varia aqui o fato. Olha só, o índice mensal em 2020, em agosto é 0,65%, 0,54% em setembro, 0,61% em outubro, 0,56% em novembro e dezembro. Então, o anual é o acumulado. Então, antes de agosto, o acumulado dava 5,29. Depois somou 65, dava 5,85, e assim vai. O que é esse índice aí? É o seguinte, você sabe como funciona a poupança? Mais ou menos, mais ou menos. A poupança é assim, em termos nominais, ela gera 0,5, né? 0,5% do valor que você guarda por mês. No acumulado são 6%, tá? Por quê? 0,5 vezes 2 dá 6%. Vocês vão aprender matemática financeira para perguntar para o professor Lucas. Acontece o seguinte, essa continha que eu estou falando é o nominal. Nominal é aquele... Foi para vocês que eu expliquei a diferença de nominal e real? Se for, não lembro, professor. Nominal é aquele que vem no cheque. O real é em termos de bens que você compra, tá? O real é assim, você tem 100 reais, 100 reais, tá? Você tem 100 reais. Aí você guarda na poupança, gera 50 centavos, né? Gera 50 centavos, beleza? Foi, né, Gustavo? Isso mesmo. Então, gera 50 centavos na poupança. Só que, com a variação da inflação, sabe que 50 centavos vale 50 centavos? Daí tem que fazer o deflacionamento. E aí, se eu coloquei no mês de agosto, né, viu que era 0,65 lá, não é 50 centavos que ele gerou em termos reais, ele gerou 65 centavos, entendeu? Essa é a ideia. Tá bom? Essa é a ideia do rendimento da poupança. E vai fazendo um acumulado depois. Tem que descontar o fator inflação, tá? Tem um cálculo, tem uma calculadora que desconta o fator juros também. Pessoal, para nós encerrarmos essa aula, vamos fazer os exercícios que eu deixei. Eu deixei dois formulários, um de exercícios, eu vou corrigir com vocês aqui, e outro dos formulários do dia, tá? Tá lá no AVA. Tá escrito, deixa eu ver como tá no AVA.
tá no Ava. Coloquei exercícios, eu vou fechar aqui. É, Deixa eu ver como tá o meu aqui. Ó, tá assim, ó. Vocês estão vendo aí? Representação tabular, né? Eu não coloquei a aula de hoje que estou gravando, lógico, óbvio, né? Vendo, ó, formulário é esse para quem é só para responder a chamada, mas eu coloquei umas questões bem bacanas e coloquei uma atividade, tá? Coloquei uma atividade que nós, né, realizarmos agora em relação à tabela e em relação à tabela, em relação a uma tabela, em relação a uma variável econômica lá. Em relação a uma questão do Enem, falando a verdade, né? Essa é uma questão do Enem. Eu gostaria, são três perguntinhas, são objetivas, é rapidinho. Eu vou dar 5 minutinhos aí para vocês. E aí já estou no conteúdo de resolução, tá? Todos já responderam? Ainda não, professor, ainda não. Não, tranquilo. Não é um tempinho. Enquanto vocês vão tomar uma água? Não, tranquilo. Eu vou abrir o AVA aqui, vou clicar no meu aqui. Se abre.
Você acredita que eu estava até agora com os dados móveis? Eu consegui instalar os aplicativos do seu pai. Pede o número do cartão de crédito. Ah, é? Sim, está pedindo mesmo. Porque o WhatsApp está fazendo transferência. Você vai responder, cara? Mas tão forte tem isso que pergunta. Podemos corrigir, pessoal? Sim, professor. Já acabei. Então vamos lá, ó. Para a gente poder ir embora, ó. Primeiro exercício. Vou ler com vocês aqui, tá? Olha só. O que se pede é o seguinte. Foi adaptado o Enem de 2016 e os dados estão organizados, né? Tabulados, não se sabe se é uma tabela ou não, sobre o salário mínimo, né? Entre 2000 e 2016. O salário mínimo é um salário que o governo propõe como uma relação do total de horas trabalhadas no mês, né? E o valor mínimo a ser fornecido para o trabalhador. Então, a cada ano tem um salário mínimo que é fornecido e ajustado conforme alguma informação quantitativa do governo. Nesse caso, então, ele varia com o tempo, percebe-se que cada ano existe um valor de salário mínimo, né? Mas o primeiro exercício pergunta: o que se pode dizer sobre a estrutura que estão dispostos os dados? Qual foi a informação que vocês responderam? É a 3, professor, que está incompleto. Muito bem. É uma tabela, mas seu design não está de acordo com as normas do BNT. Dá para perceber que é uma tabela, tá? Porque a característica mais clara é que não tem uma divisão vertical, tá? Só que ela não tá legal, porque ela tem um monte de linhas horizontais, né? E aonde está, é preferível, né, que na margeação, onde está salário mínimo no Brasil, a partir do ano 2000, você tem que escrever tudo em preto e branco, né? Tudo em preto e branco, com a fonte preta e o corpo branco, né? E excluir, né? Excluir essas linhas que estão dentro do corpo. Então, é uma tabela, mas se o design não está de acordo com as normas da BNT, está incompleta. Ela está incompleta porque falta um item. Faltam dois, né? Falta o título. E o Não, rodapé? o título tá aí, pode ser o salário mínimo no Brasil, né? Mas falta o quê? A fonte, né? Falta a fonte, Aham. né? Falta a fonte. Só outra coisa, né? Quando você faz uma tabela, no título, você coloca assim, tabela 1, tabela 2, você numera a sua tabela. Salário mínimo no Brasil, a partir do ano 2000 ali, se você interpretar essa tabela, essa parte colorida acima aí, como título, tudo bem. Aí só vai faltar a fonte, né? Só vai faltar a fonte. Mas a tabela deve ser totalmente uniforme. 2. Ainda da tabela 1, né, na questão 1, os dados tabulados são considerados uma série geográfica.
da sentença, né? Podemos considerar verdadeira? Não, não podemos considerar verdadeira, porque quem varia é o tempo. Então, não é uma série geográfica, é uma série cronológica. Então, é falso. Mas é falso porque quem varia é o tempo. Então, é a quarta opção, tá? Considerar falso porque quem varia é o tempo. Porque é o tempo que é quem varia. Tudo bem? Então, ó, da 2 eu consigo responder a 3. É uma série cronológica? É. É verdadeiro porque o tempo é quem varia. Tá bom? E a 4? É uma série mista? É uma série mista? Não. Por que ela não é série mista? Porque ela só tá variando um fator, que é o tempo. Não está variando o espaço, né, o local, nem o fato. Olha lá. 4. Considerar falsa porque apenas o local é quem varia? Não. Varia só o tempo. Considerar falso porque apenas o tempo que varia? Verdadeiro. Tá bom? Certo? Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo, né? Galera, só mais uma coisa. O Christopher mandou uma mensagem para mim perguntando que horas vai ser lá no sábado.